Com o módulo de empreendedorismo do curso, eu fechei a minha primeira consulta paga, porque ela ensina como atender o cliente para ele querer fechar a consultoria e ainda consegui fechar o meu primeiro contrato com todos os ensinamentos de atendimento e consulta do cliente. Só o grupo de networking já vale o curso inteiro, todo mundo tá ali disposto a ajudar. A gente tira todas as dúvidas, a Brenda tá sempre presente no grupo, sempre disponível para ajudar a gente. A doutora Brenda, com muita paciência, com muita generosidade, nos ensinou técnicas de empreendedorismo, de marketing, nos ensinou como chegar até um cliente, como se apresentar. E não assim, eu sou advogada, como se apresentar no meio tecnológico, apresentou diversas ferramentas pra gente, muito além do que aquilo que foi ensinado nas cadeiras da faculdade, a doutora Brenda nos ensinou a advogar. Está sendo um divisor de águas na minha carreira. Aprendendo a atender clientes, precificar, negociar, aprendendo várias dicas sobre prospecção de clientes, aprendendo a elaborar uma peça, a fazer uma defesa, a como usar todo esse conhecimento para conquistar mais clientes, para aumentar sua renda. Então, eu só tenho a agradecer a doutora Brenda por ter disponibilizado o seu tempo com toda dedicação e carinho para trazer todo esse conteúdo, essas tarefas que só contribuíram, só agregaram a nossa vida. Então, doutora Brenda, muito obrigada. Eu peço para que Deus te abençoe grandemente, para que você possa continuar transbordando na vida das pessoas, como você transbordou na nossa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na Imersão Prática em Divórcio, nossa quarta aula, hein? Inclusive, quero que você coloque aqui embaixo para mim. Se é a primeira aula que você está assistindo, se você assistiu a primeira, a segunda, a terceira aula para chegar até aqui, eu quero saber como é que foi aí para você. Bom, na aula de hoje nós vamos trazer aí o passo a passo para precificar as ações de divórcio. Vou trazer o meu método de precificação para você, tá bom? Para que você saia daqui consciente de como que você pode fazer. Então, nessa aula eu vou te ensinar esse passo a passo dessa precificação, né? E esse passo a passo, na verdade, é o meu método. Vou te mostrar direitinho como é que então eu faço aí, tá bom? Ó, aula 1, eu te ensinei como começar na advocacia de família do zero, né? Então, eu trouxe 3 passos aí para que você pudesse começar a advocacia de família do zero. Passo 2, o passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. No passo 3, eu trouxe aí o passo a passo do divórcio, no passo 3, na aula 3, eu trouxe aí o passo a passo do divórcio extrajudicial e hoje, aqui finalizando a aula 4, né, com o passo a passo para precificar uma ação de divórcio, tá bom? Só a chance de libertação pelo conhecimento. Tudo que eu consegui fazer, tudo que eu consegui de resultado na minha vida foi porque eu tive um conhecimento que me modificou, que me fez ser diferente. É impossível você, do jeito que você está aí hoje, conseguir resultados diferentes do que você tem se você não mudar. E você só consegue mudar quando você tem acesso a conhecimento que você não tinha. Então, por isso que eu trouxe aqui para você várias informações importantes, né, para essa sua mudança, para que você pudesse ter segurança, para que você pudesse, de fato, saber como atender o cliente, o que você precisaria saber, né, para atender o cliente, para que você pudesse, então, analisar se você pegasse um divórcio litigioso, um divórcio extrajudicial, para que você possa ter resultados diferentes. Inclusive, se você já aplicou aí, você com certeza teve aí resultados diferentes. Mas a gente tem um tempo limitado e tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser falada. Por isso, né, que é importante que você aprofunde ainda mais. Olha, a lei, coloca aí para mim, Dário, na tela, por favor, a lei da causa e do efeito, ela não falha, pode procurar aí a respeito disso. É bíblico, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Produza as causas para que você receba o que você deseja. Volta aqui para mim, não tem como você comer maçã se você não plantar a maçã, tá? Ai, Brenda, mas eu fui ali no mercado e comprei, ou seja, você teve que pagar, na verdade, para alguém que foi lá e plantou a maçã, porque se ele não tivesse plantado a maçã, também não tinha como ele te vender e você comer a maçã. Então, a maçã só existe porque alguém foi lá e plantou essa maçã. Tá certo? Não tem como você colher aquilo que você não plantou. E muitas vezes no nosso processo de ansiedade, a gente quer o resultado sem a gente ter plantado, sem a gente ter feito as causas, né? A gente quer para ontem, a gente acelera o vídeo, assiste na velocidade 2 e a gente acha que a nossa carreira é do mesmo jeito e não é. Você precisa aprender, você precisa se modificar, você precisa ter conhecimento. Imagina se o cliente chega aí na sua frente hoje e você não tivesse nenhum desses conhecimentos aqui, como é que você ia fazer sem saber?
não é verdade? Então você também tem que estar pronto para o cliente. E eu mostrei aí para vocês, eu sou idealizadora de 4 treinamentos, a riqueza oculta da advocacia de família, petição vitoriosa, excelência em ações de alimentos, excelência em divórcio, mais de 1.500 alunos. Só dentro do excelência em divórcio a gente tem 600 alunos, tá certo? Lá dentro do excelência em divórcio eu trabalho o método TEP, porque eu te contei já a minha dificuldade quando eu iniciei a advocacia, de não saber como precificava, como que atendia o cliente. Além de tudo isso, na condição sine qua non do quê? Do conhecimento técnico, teoria e prática. Então é por isso que dentro de um único treinamento você tem teoria, prática e empreendedorismo aplicado para dentro daquilo que a gente faz, que é a advocacia, tá certo? Tem toda a estratégia lá dentro do treinamento, que é a estratégia Girassol, onde a gente tem a fase da semeadura, que é justamente adquirir aí esse conhecimento técnico, né, que é o conhecimento teórico e prático. Tem a seminação da semente, que é quando você está ali, né, desenvolvendo suas habilidades de gestão, de marketing, vendas, tá? Não adianta só assistir, não. Tem que fazer as ferramentas, tem que fazer tudo direitinho, você tem que fazer a sua parte. Eu entrego o meu 100% aqui para você, agora depende da sua parte também. Só de te entregar o conhecimento, já muita coisa já muda, né? Porque já deve ter vindo vários insights. Mas se você não fizer, não vai acontecer, tá bom? Depois vem aí, ó, desenvolvimento da muda por meio do treinamento. Você vai treinar, vai colocar em prática, vai começar a pegar as pessoas, vai começar a se utilizar aí dos métodos que eu vou ensinando para você, vai fazendo realmente aí o que precisa ser feito, né? E porque eu te apresento o mapa, mas aí você vai para o campo de batalha. O mapa não é o território. E aí, quando você vai para o território, é que você vai treinar. E aí, então, vem aí a questão de possibilidade de negócio por meio de networking. Por quê? Você tem... É uma comunidade que se forma ali realmente, né? Você tem um grupo de WhatsApp onde vocês podem se comunicar o tempo todo. Várias das meninas fazem amizade, né? Tem amizade lá, sai parceria, sai sociedade e vem aí a questão do renovo, que é o quê? Repetição, inclusive repetindo com as meninas que entram novas, né? Dentro dos treinamentos. Olhem aí o que dizem as alunas. Até mostrei para vocês isso na aula 3, né? A Raquel colocou aí que foi o melhor investimento da vida dela. A Camila colocou também aí, ó, que o que ela não aprendeu em 5 anos de graduação, ela aprendeu em uma semana lá dentro do treinamento. A Nanda colocou aí que as aulas de empreendedorismo são ouro. A Gláucia falou, olha, eu já aprendi marketing digital, já vi a respeito de vendas, mas não sabia como que aplicava. Cheguei lá no treinamento e aprendi, né? As aulas de fechamento de contrato são ouro. O resultado da Camila aí, que tinha 900 seguidores e hoje tem quase 10 mil, tinha 0 clientes, agora tem 47. Vanessa Ponce também, né? Que fez aí 6 mil reais no mês de março e tem a meta de fazer todo mês, inclusive, pode voltar aqui para mim? Com certeza ela já deve ter chegado aqui nessa meta de 6 mil todo mês, né? Porque quem acompanha, inclusive, Vanessa Ponce, vê ela viajando, vê ela, né, executando aí as coisas, então, com certeza. Fernanda Justino também, que apareceu aí para você, que com 2 anos de atuação, tinha 5, 6 processos, depois, ó, já tinha mais de 90 ações ativas, sendo reconhecida lá na região dela, né? Pelo conhecimento dela, vários clientes indicando, contratos sendo fechados, pessoas que seguem e acompanham ela ali no Instagram e que já viram ela como referência, tá certo? Começar com técnicas e estratégias já testadas vão encurtar o teu caminho, tá? O que eu trouxe aqui para você, e isso eu te falei na aula 1, o que eu trouxe para você aqui, eu levei 7 anos da minha advocacia para descobrir como que eu chegava a viver como eu queria viver, que era o quê? Ter o meu próprio escritório, os meus próprios clientes, gerenciar os meus próprios processos, ao invés de eu ficar atuando ali para outras pessoas, né? Não queria ser advogada associada, não queria ficar só representando o escritório, eu queria ter o meu, era o meu sonho, né? Então, quando você começa aí com técnicas e estratégias já testadas, não só por mim, mas pelos meus alunos também, você encurta e muito o seu caminho. Eu trago para você meu conhecimento de 14 anos de advocacia, o curso está 100% gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? O treinamento excelência em divórcio, ele tem 7 módulos, tá? Que aborda teoria e prática. Olha aí na tela os módulos que tem. Módulo de empreendedorismo, né? Que trata desde mentalidade, plano de negócio, modelo de negócio, procedimento operacional padronizado, a preparação de consulta, parceria, fechamento de contrato.
Tem o módulo 2 que fala só sobre divórcio extrajudicial. Tem o módulo 3 que fala só sobre dissolução de vínculo conjugal, inclusive sobre a dissolução por morte, separação, nulidade, anulação. Tem também o módulo 4 aí que fala sobre os aspectos processuais do divórcio, porque tanto o divórcio consensual quanto o litigioso são divórcio judiciais, né? Então traz os aspectos procedimentais, competência, parte, atuação, enfim. Tem um módulo só sobre o divórcio consensual, que trata desde o divórcio consensual, a como que aplica aí na petição, né, do divórcio, como que funcionam as questões práticas do divórcio consensual. Tem um módulo só sobre divórcio litigioso, trazendo aí também audiência de mediação, audiência de instrução, despacho com o juiz, os principais recursos como apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração. Tem um módulo só sobre direito patrimonial, onde a gente trata sobre partilha de bens, sobre os regimes de bens, sobre os aspectos processuais da partilha, sobre partilha de cotas sociais, partilha de bens financiados, fraude na partilha, né? E também tem todo o material extra aí, que é modelo de contrato de honorários, proposta de honorários, relatório, contrato de parceria, catálogo de serviço, script de atendimento, script de WhatsApp, ficha de atendimento ao cliente, checklist de documentos, ferramenta de planejamento. Pode voltar aqui para mim. São 25 horas, tá, de conteúdo, sendo mais de 20 horas só em divórcio. E você percebeu que tem muito conteúdo aqui, muito conteúdo para ser aprofundado, muito pilar para você aprender de verdade, tá? O acesso ao curso é liberado imediatamente após o pagamento pela Hotmart. Você tem acesso a 2 anos, tá, aí ao treinamento, 7 dias de garantia e ainda tem de bônus a gravação da imersão do Excelência em Família, que foi um evento exclusivo para os meus alunos e que você vai ter acesso a essa gravação. Banco de petições, olha aí quem fez parte aqui, né, do Excelência em Família, Conrado Paulino da Rosa, Cristiano Chaves de Farias, Rafael Calmon, eu e Patrícia Calmon. Tem também a gravação, essa gravação da imersão, tem a gravação da imersão Excelência e Influência, que veio Camila Mazeira, Fabíola Amorim e Gabriel Avelar. Investimento 997. Esse é o valor do treinamento. Esse é o valor de investimento para a mudança da sua advocacia. Se você está aqui comigo há 4 aulas, você com certeza absoluta, você já sabe o que você quer, não é verdade? E aí, olha só, para você que entrar na segunda-feira, tem um mega descontão. 12 vezes de R$ 79,54. Ou se você fizer esse pagamento à vista, R$ 797, tá certo? Com R$ 200 de desconto aí para você, tá? 12 de R$ 79,54, eu vou te falar um negócio, não é a pizza do final de semana. Então começa a priorizar aí o que é importante para você de verdade. Tem certeza? Brenda, vim na aula 1, vim na aula 2, vim na aula 3, estou assistindo agora a aula 4. E aí, eu tenho certeza, eu já sei que é para mim, que eu quero de fato aprofundar nessas questões. Eu vi a importância de realmente dominar aí partilha de cotas sociais, partilha de bens financiados, regime de bens, né? Além de todas essas questões aí relacionadas ao empreendedorismo. Então, entra no grupo VIP, o link tá aqui embaixo, tá certo? A gente vai ingressar aí dentro do nosso conteúdo, que é a questão realmente do passo a passo da precificação, mas já fica aí dentro do grupo VIP, por quê? Porque tem um bônus, tá? De primeiros inscritos, que é da primeira hora, e a gente só vai mandar o link no grupo VIP. Então, para você não perder esse bônus especial, que vai ser revelado para você, só para quem entrar, então, aí na primeira hora, tá bom? Então, já fica aí atento para que você, então, não perca. Entra lá dentro do grupo, o link tá aqui embaixo, tá? Bom, gente, então vamos lá, precificação. A Charlotte, a gente trabalhou com ela aqui nas 3 aulas anteriores, né? A Charlotte te procura para um divórcio. Vamos relembrar o caso dela? A Charlotte conheceu o Trey, ela trabalhava numa galeria de arte, desistiu, né? Quando ela casou com ele, desistiu ali da carreira dela e foi ser dona de casa. E aí, a Charlotte, ela tinha um contrato pré-nupcial, né, onde falava que ela teria direito a receber 2 milhões de reais se ela se separasse ali depois dos 20 anos, a depender do número de filhos e qual seria o sexo das crianças. E aí, o que acontece? Mas não era só se ela se separasse com 20 anos, era ali, de acordo com o tempo, também ela poderia ganhar alguma coisa.
Quando eles se casaram, né, se casaram no regime da comunhão parcial de bens, ele comprou um apartamento financiado para ir morar junto com ela, tá certo? Outra coisa também muito importante foi que ele já estava constituindo uma sociedade e que essa sociedade foi inaugurada depois da lua de mel. Então ele tinha bens financiados, ele tinha um imóvel financiado, ele tinha essa empresa, que a gente não sabe se era uma sociedade simples ou era uma empresa mesmo, né? Uma sociedade empresária. Ele tinha aí também o fato da Charlotte ter parado de trabalhar, tinha esse pacto antinupcial, eles não engravidaram. Por quê? Porque a Charlotte descobriu que ele tinha uma disfunção erétil. E aí ela falou, querido, eu parei toda a minha vida porque eu quero ser mãe, eu quero cuidar da casa, eu quero cuidar dos filhos. E aí, vamos fazer uma fertilização in vitro? Ele falou, Aí ela falou, então, queridão, não vai dar. Por quê? Porque eu não vou abrir mão do meu sonho, simplesmente porque você não quer fazer uma fertilização in vitro. E aí te procurou para que você orientasse, para que você, então, pudesse falar para ela, inclusive para ela se preparar, quanto é que ela ia ter que gastar, não é verdade? Bom, como é que você precificaria isso? Olha só na tela aí. Alguns passos, né? Passos que você deve dar aí na hora de precificar que você precisa observar. Passo número 1, primeira coisa. Primeiro que você precisa saber ali, né? Qual que é o limite da sua atuação. Então, Brenda, eu vou fazer um divórcio consensual. Esse divórcio consensual, eu vou redigir uma petição, né? Que está em comum acordo dos dois. Vou ter que acompanhar o trânsito em julgado. É um divórcio litigioso. Bom, eu vou até a sentença, meu contrato já prevê que vai ter segundo grau, tá previsto, gente, é de rir, porque é triste, mas eu vou falar com você, talvez você já tenha cometido esse erro. Você acredita que quando eu comecei a atuar, eu colocava assim, que era até tribunais superiores? Você imagina, misericórdia. Para você entrar com um RESP, um RE e tal, você precisa de ter um conhecimento técnico muito aprofundado. E um recurso desse é caríssimo. Então, às vezes, a pessoa precifica lá R$2.000 e fala que vai até Tribunal Superior, que era o meu caso, né? Então, por quê? O meu medo era não ter cliente, era não fechar com cliente, né? Então, primeira coisa, qual que é o seu limite de atuação? Porque na tabela da ordem, ele faz a sugestão de que seja até o segundo grau, né? E aí, ele até mostra ali como é que seria o recebimento. Segunda coisa, tempo da demanda. Onde é que eu vejo, Brenda, o tempo da demanda? Vai lá no Justiça em Números do CNJ e lá tem o tempo da demanda. Processo de conhecimento, processo de execução, né? Por estado, quanto tempo que está levando em média, né? Ali as demandas. Então, é importante você saber. Por exemplo, um divórcio que tem uma sociedade empresária e eles não estão de acordo e vão brigar por conta disso, vai ter valuation, né, dessa empresa. Pode ser que ele comece a esvaziar o patrimônio e aí é por isso que eu preciso fazer o quê? Ver a complexidade da demanda e o comportamento das partes, que está aqui na parte 4, tá? Porque isso vai aumentar o tempo da demanda. Então, eu preciso ter uma noção ali do tempo da demanda. Se eu nunca atuei, eu vou olhar ali pelo Justiça em Números, tá? Meta de ganho mensal. Quanto que eu quero ganhar mensalmente? Porque isso vai estipular, inclusive, quantos clientes eu tenho que ter. Então, eu quero ganhar R$5.000, eu quero ganhar R$10.000, eu quero ganhar R$20.000, mas isso tem que estar claro para mim, quanto que eu quero ganhar, tá bom? Quarto, complexidade da demanda e o comportamento das partes, tá certo? E quinto, que é o mais importante que eu quero falar para vocês. Deixa eu só falar aqui sobre a complexidade e o comportamento das partes. Se eu vou fazer um divórcio extrajudicial, ele é infinitamente menos complexo do que um divórcio litigioso. Se eu vou fazer um divórcio litigioso onde não tem bens a partilhar, né? Então, eu vou entrar só com divórcio, não é divórcio partilha, porque para mim são duas ações diferentes, inclusive, precifico, inclusive, contabilizando essa questão aí, e é por isso que existe o percentual, né, ali em cima, porque o divórcio é uma coisa, se existe bens ali, tem um percentual ainda para você receber ali em cima, porque tem a ver com a partilha. E existe, a partilha de bens é assim, é um imóvel que já está quitado, ele é muito mais regularizado, né, é muito mais fácil do que, por exemplo, partilhar uma empresa, que a gente viu lá as dificuldades que podem ser enfrentadas, né.
do que ter que partilhar bem financiado também, que às vezes pode dar um problema aí relacionado a isso. Então eu tenho que observar. E o comportamento das partes, assim, se a parte é muito litigante, tem um processo que eu tô aqui no escritório, misericórdia. A parte contrária, ela tem dinheiro, tem muito dinheiro, e ela tá disposta a infernizar a vida alheia. Então toda hora ela entra com um processo diferente, toda hora ela faz uma manifestação dentro do processo. Olha, é uma loucura. A gente está na fase de perícia. A gente está ali na fase instrutória e a gente está esperando a perícia. E aí, o que acontece? Já fez não sei quantas manifestações lá dentro do processo, enquanto está aguardando a perícia, né? Então, isso também influencia, porque se a sua parte também demanda muito, se a sua parte também demanda muito ali da sua atenção, isso também demanda muitas horas da sua pessoa, né? Para atender aquela pessoa. Olha, eu tinha uma cliente que todo dia, 8 horas da manhã, ela me mandava mensagem, porque ela já tinha entrado no processo, ela já tinha visto que ela tem acesso, né, ao PJE, ela já tinha visto ali alguma coisa e tal. Aí, se não tinha nada, ela já queria me mandar porque ela queria que eu diligenciasse, eu fizesse alguma coisa. Então, você imagina, era uma cliente que, obviamente, eu tive que educar, mas que se eu não tivesse essa expertise para poder saber conduzir aquilo dali, ela ia me tomar todo o tempo. Então, você precisa saber disso daí também, tá? E outra questão também, que eu até coloquei para vocês, é o seguinte. Desde a primeira aula, eu falo sobre isso para vocês, que é você analisar a viabilidade. E quando eu falo sobre a viabilidade, não é só se, precluiu, teve decadência, a pessoa tem direito ou não, não. É também uma questão em relação aos seus valores éticos, aos seus valores que, de fato, né, você pode ter um conflito aí com você. Então, por exemplo, se vem uma pessoa que deve pensão alimentícia, seja homem, seja mulher, e que faz isso porque não quer pagar a pensão alimentícia e quer infernizar a vida do outro, mas tem condição, eu não pego. Quer ver outra coisa também? Quando a pessoa, eu observo que ela está fazendo atos de alienação parental, né? Que ela quer afastar a criança da mãe, ou quer afastar a criança do pai, e aí ela quer me utilizar de instrumento para isso. Não pego. Outra coisa também, casos muito pesados, relacionados a guarda, né, afastamento e tal, relacionados a abuso sexual e tal. Não é que eu não pego, mas eu tenho um limite por ano de pegar. Porque, assim, são casos que me esgotam, né, que me deixam sem dormir. Então, eu quero que você leve isso aqui para você. Se custa a sua paz, é caro demais. Põe na tela para mim, Dari, por favor. Se custa a sua paz, é caro demais. Pode voltar aqui. Não tem dinheiro no mundo que paga. Eu vou te dar um exemplo. Um dia chegou uma prospecto, né? Era uma mulher que veio me consultar porque ela estava tendo problema com uma advogada que tinha cobrado muito barato dela. E tinha cobrado muito barato mesmo, principalmente diante da complexidade do caso. E esse caso era um caso de divórcio que incluía 2 crianças pequenas, né? 2 filhos maiores, que não eram dele, mas que houve uma paternidade socioafetiva, e incluía coisas pesadíssimas, do tipo uso de drogas na frente das crianças, pedofilia, vício em sexo. Isso segundo a narrativa dela. E ela começou a me mostrar fotos de plantação de maconha do cara, ela começou a me mostrar que a filha dela já estava, tipo assim, o lábio da filha dela estava todo machucado, sangrava o lábio da filha dela, porque segundo ela, a filha dela ficava arrancando a pele do lábio num processo de ansiedade. Ela trazia a narrativa de que este homem, ele era viciado em sexo e que vivia com garotas de programa e tal, e que aí ela tinha perdido a guarda, né, das crianças, e ela só tinha o direito à convivência, a guarda era unilateral dele. E que as crianças dormiam com ele na mesma cama que ele, no mesmo quarto que ele. Imagina, gente, num relato desse. E aí, os filhos mais velhos dela, eles tinham a mesma idade que os filhos mais novos dela tinham quando ela foi casar com esse cara. E era coisa do tipo assim,
O mais velho, o menino mais velho, saiu de lá destruído pelo SAMU, tá? Pelo SAMU, pra você ver, de uma surra que ele tinha levado desse cara. E aí eu fui juntando as coisas e falei, gente, não, eu não tenho emocional para isso, porque eu vou ter que carregar todas essas informações, né? E vai me demandar muito do meu emocional, porque é uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, eu ia ter que tentar alguma coisa para tentar reverter essa guarda para ela, né? E todas as vezes quando vem alguém e fala assim, eu perdi a guarda, mãe, né? Eu perdi a guarda do meu filho, meu cabelo vai lá em cima. Por quê? Gente, não é só o juiz, é o Ministério Público, né? É o advogado da outra parte, é você, é o psicossocial, são muitas pessoas envolvidas naquele processo para ninguém fazer uma denúncia no CNJ, fazer uma denúncia na delegacia, fazer alguma coisa para tentar mudar aquilo dali, como se fosse, foi propina. Tem gente que fala assim, essa pessoa é influente. Ué, mas tem várias outras pessoas aqui dentro do processo, ninguém vai fazer nada, né? E eu já peguei casos, assim, né, em consulta de outro profissional, em que levou 6 meses da criança comprovadamente sendo maltratada, sendo espancada dentro de casa, para ser revertida a guarda, ou seja, tirar da mãe para passar para o pai. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente vive realmente num país onde a nossa justiça tem aí na mente, né, e nas próprias decisões de que o filho é da mãe. Então, quando isso acontece, meu cabelo vai lá em cima. Porque pode existir um erro judiciário? Pode existir. Mas qual é a chance disso acontecer? Não é muito realmente certo de que aquilo dali vai acontecer. E aí, quando eu comecei a analisar as coisas de que por que ela teria perdido, aí ela, porque ele é rico. Não, a gente sabe que não é por causa disso. E aí eu comecei, gente, vai ser um peso tão grande. E outra, é aquilo, né? Eu realmente tenho que acreditar naquilo dali, naquela causa. E eu não conseguia acreditar nas coisas que ela estava me falando em relação à parte dela, porque o que ela me trazia, inclusive em outros processos, olha aqui, tá aqui no outro processo, aí ela, não, mas isso daí foi porque a minha advogada perdeu o prazo para juntar a prova X, que contradizia isso daqui. Então, sim, cadê essa prova? E não tava, então eu não conseguia, de fato, né? Então, se custa a sua paz, é muito caro. E aí você tem que analisar, tá bom? Porque senão também podia ter R$1 milhão envolvido ali, cadê a sua saúde mental? Eu vou mostrar para vocês métodos de precificação para tipos de processos diferentes. Porque quando a gente fala sobre divórcio, como por exemplo no caso da Charlotte, que a gente vem trabalhando desde a aula 1, pode ser um divórcio extrajudicial, pode ser um divórcio consensual, pode ser um divórcio litigioso. Então, existem formas de precificação diferente para esse tipo de processo, justamente observando tudo aquilo que eu falei para vocês. E várias outras formas de precificar. Existem vários métodos, gente, de precificação. Lembra que eu falei para vocês na aula 1? Todos os caminhos levam a Roma. Todos. Você determinou ali no GPS, que você vai para Roma. Você pode pegar várias rotas, desde mais próxima, mais distante, com mais ou menos obstáculos. Você pode ir de carro, de trem, de avião, de ônibus, de navio, a pé você pode ir. Então, todos os meios e todas as rotas vão te levar a Roma. O que eu vou te ensinar é o que eu faço, é o que eu aplico aqui. É a forma que eu ensino para as minhas alunas aqui, inclusive elas aplicam e que dá super certo, tá? Para eu chegar nesse método aqui, de precificação, que inclusive este método de precificação é o meu método de precificação que está gravado desde 2020. Tem gente que usa meu método de precificação, muda uma letrinha ali para dizer que é um método próprio, mas é o meu método, que eu vou mostrar aqui para vocês, é exatamente o meu método, né? Esse método de precificação eu não tirei do nada. Eu aprendi vários métodos de precificação, né? Como, por exemplo, a assinatura, existe o método freemium, existe métodos que você pode se utilizar aí, como por exemplo no êxito, e aí existem vários métodos e eu fui testando o que funcionava, o que não funcionava, o que eu preciso, o que eu não preciso, né, para chegar nesse método aqui. Então, olha lá. Quando eu falo sobre um processo litigioso, eu estou falando sobre um processo que vai me demandar muita atenção na hora de fazer uma petição inicial, o acompanhamento
você assistiu a aula 2, então você viu ali o passo a passo do divórcio, você conseguiu ver o mapa inteiro. Você tem noção disso? Que você viu o mapa inteiro do processo de divórcio? Então você tem que ter todo aquele acompanhamento da fase postulatória, da fase saneadora, né? Da fase instrutória, quase que me fugiu aqui, da fase instrutória, da fase também decisória. Então, você tem que acompanhar tudo aquilo, fazer manifestação, pedir uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. Então, eu entendi, eu fiz o meu primeiro processo. O primeiro processo que eu peguei, para vocês terem uma noção, era um processo de reintegração de posse de um veículo. Este processo, eu cobrei R$800. Sabe quanto tempo durou? Vou te contar. Durou 5 anos. Sabe quanto que eu cobrei? R$800. Agora você imagina, divide 800 por 5 anos, 60 meses, dá mais ou menos aí R$63, eu acho, né, que dá por aí. Não sou muito boa de matemática, mas você pode fazer o cálculo aí e colocar aqui pra mim, aqui embaixo. E aí o que acontece? Eu fui entendendo que muitas vezes, por exemplo, eu pegava um processo no êxito. Aí o que acontecia? A pessoa me dava um calote no final. Por quê? Porque era igualzinho viajar na CVC de 10 vezes. Depois, quando a pessoa fala, eu vou pagar aqui o pacote, aí ela vai, compra em 10 vezes. Na primeira prestação ela já foi lá usufruir, o que acontece? Depois ela passa o ano inteiro falando que, putz, pra que eu fiz isso? Ela não lembra daquela recompensa que ela teve naquele período. Então, aquela pessoa que vai te pagar só no final, pelo menos era assim comigo, ela não lembra todo o tempo que ela passou lá atrás. E é por isso que tem gente que, quando chega no final, o advogado recebeu, sei lá, R$1 milhão numa causa tributária, numa causa previdenciarista e tal, mais de honorário de sucumbência, mais um percentual daquilo, aí a pessoa pede para rever. Por quê? Porque ela não lembra. Ela não lembra do tempo que estava ali e você que estava dando atenção para ela, que você que estava trabalhando naquele processo, que ela só teve aquele resultado porque você estava ali, né? Então eu entendi que eu precisava ter um dinheiro na hora que entrasse, receber mensalmente, por quê? Porque demanda de família, presta atenção aqui em mim, demanda de família exige suporte. É a mesma coisa de você ser um médico oncologista pediátrico. A família está toda ali, né, emocionada, desestabilizada, desarmonizada. Existe ali uma questão muito importante de ser observada de perto, então você precisa ter disponibilidade. E aí eu entendi que o suporte me era caro também, no sentido de que era meu trabalho. Então eu precisava receber mensal também. Outra coisa também muito importante era que eu precisava receber no final. Por quê? Porque senão eu trabalhei, e chegou ali no final, eu ficava ali, acabou aí, cadê o dinheiro para eu poder ali dar um aporte nas minhas coisas? E outra coisa, muitas vezes, né, esse valor de entrada, ele não é um valor tão alto, porque às vezes a pessoa não consegue pagar esse valor de entrada tão alto. Então, é uma forma também da pessoa conseguir pagar no final. Então, olha só, qual que é o método para processo litigioso? Entrada, mensalidade e ad êxito. Entrada, mensalidade, ad êxito. Presta atenção que a mensalidade não é taxa de manutenção do processo, tá? Eu vou falar isso para você. Valor de entrada, valor de mensalidade e aqui é o valor de proveito econômico do cliente. Esse mesmo método, ele pode ser o ENF. Por quê? Porque às vezes você não sabe quanto vai ser esse proveito econômico. Às vezes não tem proveito econômico, como por exemplo, numa ação de divórcio sem partilha. Mas aí vocês vai ter que entrar com processo litigioso, porque a pessoa não quer se divorciar e tal, vai ficar ali tentando séculos citar aquela pessoa, vai para audiência, não sei o quê. Então, apesar de que depois da citação o juiz já pode fazer ali um julgamento parcial do mérito, né? Mas muitas vezes você não consegue nem fazer a citação da pessoa. Então, se ele não te der um divórcio liminar para acabar com aquilo ali, né? E mesmo assim vai ter que ficar ali acompanhando. E aí, o que acontece? Você pode fazer uma entrada, uma mensalidade, mais honorários finais. Esse valor aqui pode ser um valor fixo, tá certo? Entrada, mensalidade, honorários finais. Uai, cadê o EMA? E aí, entrada, mensalidade e ad êxito, tá ok? Processo consensual. Também levei um pau para aprender isso aqui. Eu chegava e falava, consenso, já aconteceu e tal, agora é só o juiz homologar. Ótimo. Só que muitas vezes no divórcio você tem filhos e por isso que você vai fazer o consensual e não o extrajudicial. Aí o que acontece?
você vai dar entrada, aí precisa ficar acompanhando. Precisa ficar acompanhando porque tem pensão alimentícia, tem guarda, tem convivência e tal. A pensão alimentícia, às vezes, precisa ser descontada lá da folha da pessoa, e aí você precisa ficar acompanhando e tal. E eu percebi que não era só fazer a petição e dar entrada no judiciário, existia ali um suporte. Aí aqui sim, é entrada mais taxa de suporte, tá? Aqui, desculpa, entrada não, estipêndio mais taxa de suporte. Por que estipêndio? É um valor único. Ela não vai me pagar nada no final. Não é uma entrada, é um valor único. Mais taxa de suporte. Para que eu dê suporte ali para ela, possa ter disponibilidade, enfim, acompanhe o processo e tal. Mas essa taxa de suporte, enquanto, por exemplo, a minha mensalidade é um valor de um salário mínimo, no caso igual da Charlotte, que tem, por exemplo, partilha de bens, partilha de cotas sociais, partilha de bens financiados, é uma causa mais complexa, então é um valor de um salário mínimo. Aqui nessa taxa de suporte representa 15% do salário mínimo, tá? Por quê? Fica R$ 198. Por quê? Porque você vai entender o que é essa mensalidade na hora que eu te mostrar aqui a tabela da ordem, tá? Então, segura aí que eu vou te contar. Então, estipêndio e taxa de suporte. Agora, dá uma olhada aqui, se for um divórcio extrajudicial, como ele sai no mesmo dia, ou eu vou ter se eu tiver que fazer negociação, aqui nesse estipêndio eu vou incluir o valor da negociação, eu já falei isso para vocês, são 2 salários mínimos, e se for um divórcio extrajudicial, como eu não vou ter que ficar acompanhando e tal, sai muito rápido, então é só o estipêndio, tá bom? Coloca na tela para mim, Dário, por favor, artigo 6º, isso aqui, gente, são as disposições introdutórias da tabela da ordem aqui do Distrito Federal. Mas a maioria das tabelas da ordem do Brasil inteiro tem também isso daí. Se não tiver, e você pode observar que é muito parecido. Então, se não tiver, use isso daí para você. Salvo estipulação diversa, 1/3 dos honorários é devidos no início do trabalho, outro terço é até a decisão de primeiro grau e o restante no final. Salvo estipulação diversa, os honorários pactuados não compreendem a prestação de serviço em quaisquer processo acessório, preventivo ou incidente que serão contratados à parte. Salvo estipulação diversa, os honorários pactuados compreendem somente o patrocínio da causa em primeiro grau e a interposição ou resposta de recurso para o segundo grau, não estando incluindo a sustentação oral perante o tribunal. Volta aqui para mim. Então, presta atenção. Aquele valor que tá lá na tabela da ordem, esse valor aqui, ó, que você olha e você fala, meu Deus do céu, que coisa cara, ninguém paga. Esse valor aqui é porque você não leu isso. Mas ele lembra que eu falei, a primeira coisa que você precisa observar é a sua limitação de atuação? Então, esse valor aqui, 40, é para o quê? 40 URHs, que aqui em Brasília é por unidade de referência de honorários, para eles não terem que ficar atualizando a tabela toda hora. Aí você vai lá na tabela de... agora esse mês de janeiro tá 365,74, eu acho que é isso. Aí a gente tem que olhar lá quanto é que é, e aí a gente dá uma multiplicadinha aqui nessa... E aqui, ó, VM, valor mínimo. Aí você olha aqui e fala 40. Não, mas qual que é o seu limite de atuação? Para você saber. Porque se for até a sentença, você já viu lá que você só vai receber 2/3 desse valor. Né? Pode ser até 2/3 desse valor que você vai estar respeitando aqui a tabela da ordem, tá bom? E aí, o que acontece? Esse valor aqui é do principal. Se eu tiver que entrar, por exemplo, com alguma questão incidental, é por fora. Se eu tiver que entrar com, por exemplo, a pessoa fez uma tutela de urgência. O juiz é o processo principal, gente. Qualquer coisa acessória, então, por exemplo, uma tutela de urgência pode ser acessória, pode ser incidental, inclusive, você teria que cobrar a parte, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a taxa de manutenção do processo, como é que as pessoas fazem? É assim, elas pegam o valor que elas têm de gasto no escritório, e aí elas pegam ali mais ou menos quantos clientes elas vão conseguir por mês, e elas dividem isso como se fosse um rateio ali dos custos que ela tem para manter aquele escritório, aquele cliente e tal, e aí ela faz. Geralmente uma taxa de manutenção do processo é barato por causa disso, porque é só para manter ali realmente a estrutura e tal, então é meio que uma mensalidade, é uma mensalidade, porque ele vai receber mensalmente, mas de uma maneira recorrente, mas a finalidade é manter a estrutura para ter aquele cliente. A mensalidade daqui do EMA e do ENF não é para isso.
A mensalidade não é para isso. A mensalidade é para que a pessoa assuma o risco do processo junto com você. Então, quando eu coloco lá, olha, esse valor que você está me pagando de entrada, mensalidade, honorários finais, qualquer coisa que acontecer dentro deste processo, mas é dentro desse processo, que tem a ver com este processo, e que seja, por exemplo, vou entrar com uma ação de pensão alimentícia, vou fazer um pedido aqui no divórcio, né, de alimentos provisórios. Não pagou, é outro processo, é uma ação de execução, aí tem que pagar por fora, tá ok? Mas, por exemplo, eu tive que entrar com uma tutela de urgência, aí o juiz indeferiu, eu vou ter que agravar? Já está dentro da mensalidade. Eu vou fazer uma sustentação oral? Já está dentro da mensalidade. O que eu não faço são, por exemplo, a gente tem ali, eu vou ter que pedir oh meu Deus do céu, desconsideração da pessoa jurídica, quase que não sai, você deu uma olhadinha aí, né? Uma desconsideração da pessoa jurídica inversa, né? Eu quero dizer que, na verdade, a pessoa está jogando o patrimônio ali para a pessoa jurídica e aí eu preciso disso. Se aquilo dali não estava previsto, não estava acontecendo e tal, e não foi determinado ali, eu vou ter que cobrar a parte. Mas tudo o que acontecer dentro do processo, agravo, sustentação oral, se eu tiver que pedir tutela, se eu tiver que fazer alguma coisa de maneira incidental ali dentro daquele processo, vai estar coberto pela mensalidade. Então, eu assumo um risco, que pode ter várias coisas aí dentro do processo nesse tempo, como, por exemplo, outro dia eu entrei com uma ação e aí veio uma coisa que nem sempre vem, que é conflito de competência. Tive que ir lá acompanhar, fui eu que tive que falar lá, né, eu quero que remeta para a vara, aí a vara que tinha recebido o processo falou, tem que remeter mesmo, remeteu, aí quando chegou lá, o juiz falou, não, peraí, vou suscitar aqui, porque conflito de competência, aí vai lá pro segundo grau, pro tribunal, para ele decidir de quem que é esse processo, tem que acompanhar e tal, então assim, podem acontecer coisas aí, podem acontecer várias coisas dentro do processo, como pode não acontecer nada. E aí, tanto você quanto o cliente assumem o risco, tá? Nesse sentido. Porque tá tudo lá dentro. E por que isso, Brenda? Porque muitas vezes eu chegava para o cliente e falava, olha, é tantos reais, ok. Aí aconteceu alguma coisa, por exemplo, a gente conseguiu uma tutela de urgência. A outra parte foi lá e agravou, eu tenho que contrarrazoar. Tinha cobrado um valor ali, quando eu tinha que contrarrazoar aquilo, eu tinha que cobrar aquilo dali da pessoa, né? Aí eu ia falar para ela e simplesmente o que acontecia? A pessoa falava, não tenho dinheiro. E aí isso prejudica até a minha atuação. Então, por isso, eu já coloquei a mensalidade, que é o quê? Pode dormir na paz do Senhor. Tudo que acontecer aqui dentro, se eu tiver que pedir uma tutela, se eu tiver que fazer um agravo, se eu tiver que fazer uma sustentação oral, já tá tudo aqui. Fique tranquilo, ok? Olha aqui. Não, aqui é da advocacia colaborativa. Olha aqui, pode colocar na tela para mim, Dário? Aqui é a tabela de honorário de referência. Então, mês de janeiro, 365,74, tá? Então, a gente vê aqui, quanto é um divórcio consensual? 40 URHs. Quanto que é um divórcio sem bens e com advogados distintos? 40 URHs. Aí eu venho aqui e multiplico por esse URH aqui, tá? Agora, volta aqui para mim. Bom, eu entendi, Brenda, como é que funciona a sua forma de precificar. Você cobra um valor de entrada. Esse valor de entrada, gente, é para cobrir, tá? A minha atuação inicial. Petição inicial ou contestação, que são as peças mais importantes do processo, tá certo? Mais a participação na audiência, tá? Além de todo o suporte que existe para essa pessoa, né? Então, por exemplo, precisa de fazer uma reunião comigo por conta de alguma dúvida relacionada a outra questão. Ela quer, sei lá, dar entrada num processo. Ela, por exemplo, deu entrada num processo de divórcio e agora ela quer entrar com um pedido de pensão alimentícia. É outro processo. Ela já não vai mais pagar a consulta porque está dentro da taxa de suporte. Grupo no WhatsApp, assistência no grupo de WhatsApp, está dentro da taxa de suporte, não, desculpa. Para a taxa de suporte, sim, dentro do ET, do método ET, mas aqui dentro da mensalidade. Tem o suporte ali do WhatsApp, que a gente tá disponível,
tem o relatório semanal, tem as reuniões, né? Tanto previstas pela gente quanto por elas, então a gente, pela parte, sugerida pela parte, tem as novas consultas que ela pode querer fazer ali enquanto eu estiver atuando para ela, que pode ser referente a outros casos, e tá tudo bem, eu não cobro a mais por aquilo, por quê? Porque eu acabo pegando, inclusive, esses outros casos, né? E que também já tá ali coberto dentro da mensalidade também. Brenda, eu entendi. Você vai cobrar um valor de entrada, e você vai cobrar uma mensalidade e você vai cobrar um percentual. Por exemplo, no caso da Charlotte, eu cobraria aqui, ó, tá aqui, ó, com bens mesmo advogado, 40 URHs mais 5%. Então, se o patrimônio é muito alto, eu vou reduzir esse percentual. Se o patrimônio for pequeno, eu vou cobrar aqui ou a mais do que isso daqui para os honorários finais, que seria o ad êxito, tá? Mas eu também poderia olhar isso e falar, ah, quanto que dá mais ou menos aqui 5% em cima do que ela teria previsto para receber? Ah, dá 100 mil reais, então eu posso cobrar isso como ENFI, o valor final já está fechado, tá ok? Mas aí, pois bem, agora eu quero saber, Brenda, como é que você estipula essa entrada? Que isso eu não sei, isso eu não consegui. O que eu faço, gente? Eu mostrei para vocês aqui, ó, 40 URHs, né? Então, aqui é consensual, aqui só tem uma fase, não tem todas essas não. 60 URHs, que é o litigioso, certo? Não é 1/3 na entrada, 1/3 até a sentença e 1/3 ali no final, justamente. Então, ou você pode cobrar 1/3 como entrada, mais as mensalidades, que aí você que vai estipular, tá? Aqui no escritório eu cobro de mensalidade um salário mínimo, mas tem gente que cobra o equivalente a 50% de salário mínimo, gente que cobra o equivalente a 10% de salário mínimo, você que vai ver aí, mais um valor de final, tá? Que aqui no caso da Charlotte, que a gente estava trabalhando, seria 5%, porque tem partilha de bens aí no litigioso, tá certo? Aqui, ó, com bens é 70 URHs mais 5%. Bom, se for um divórcio extrajudicial, aqui em Brasília não tem advocacia, divórcio extrajudicial, não tem. Aí vem aqui na advocacia colaborativa, que é essa questão de construção de solução e tal, e aí eu vejo aqui e faço por aqui, tá bom? Tabela de unidade de referência já mostrei aqui para vocês. E aqui, coloca na tela para mim, Dário, para ficar claro. Se for um divórcio consensual, estipêndio, por quê? É o valor aqui, ó, gente, do 20 URH, tá? Que é o valor mínimo. Dá esse valor aqui, 7.314,80, mais 5%. Mais 15% de um salário mínimo, que dá 198 por mês, por quê? Estipêndio é um valor que aqui no caso eu não sei estimar quanto que seria esse 5% da Charlotte, por isso que tá assim, mais 198 por mês até transitar em julgado. Observação, negociação acrescenta 2 salários mínimos, que eu já te falei que consensual precisa de ter consenso e as partes já tem que ter negociado, se for para o negociar, eu tenho que cobrar na negociação. Divórcio litigioso, entrada, 20 mil reais. Por quê? Porque, volta aqui para mim, o caso da Charlotte é um caso bem complexo. Vai ter que fazer avaliação, se eles não concordam, vai ter que ver se vai ter que fazer perícia, se vai ter que fazer valuation da empresa, se caberia ali no caso a apuração de haveres e tal. Então, é um caso complicado. Aí, o que acontece? Você vem aqui, dá 70 URHs. 70 multiplicado por esse número aqui, ó, 365,74, dá uns 25 mil e pouco. Então, próximo a isso é o meu valor de entrada, tá certo? Então, por conta da complexidade, lembra que eu falei para você quais são os 5 passos que você tem que observar ali. Então, neste caso da Charlotte, que a gente vem analisando, seria esses 20 mil. Mais 1.320, que ainda não mudou, né, a questão do salário mínimo, mas a previsão é de 1.320 o salário mínimo, né, mais 5% no êxito aqui do patrimônio que ela teria direito, tá ok? Se fosse um divórcio extrajudicial, a pessoa só teria que me pagar aqui, ó, o valor do estipêndio mesmo, que é 7.314,80 mais 5%, porque tem bens a partilhar. Na verdade, então tem a partilha também lá, que essa partilha, inclusive, pode ser feita extrajudicialmente depois do divórcio. Então é outra coisa, são 2 coisas diferentes para mim, tá bom? Lembrando que a negociação aqui também seria 2 salários mínimos. Então, você entendeu? Ficou claro como é que eu faço isso? Eu pego aquele valor da tabela da ordem que ele me coloca como referência e eu vou
ver se eu vou cobrar ele todo de entrada. Se for muito complexo, eu vou cobrar todo ou quase todo. Se for, não é muito complexo não, posso cobrar 1/3, né? É mediano, posso cobrar 2/3, tá? A minha atuação sempre é até a sentença. Se a pessoa quiser recorrer, ela vai ter que dar a entrada novamente num contrato, pagar a entrada, continuar pagando mensalidade, pagar honorários finais de novo, tá? Então, a minha limitação na atuação é até lá. Então, pegue, para você saber qual que é o valor de entrada, pegue aqui o valor de referência que a OAB coloca para você, de valor aqui que você teria que cobrar no mínimo de honorários na hora de fechar o contrato, tá? Então pega aqui e fala, minha entrada vai ser 1/3. Por quê? Seria a parte que ela teria que me pagar de entrada de qualquer maneira. Mensalidade, quanto é que eu vou cobrar, Brenda? Aí lembra que a gente colocou lá, observa quanto você quer ganhar mensal. Quanto você entende que ganhar mensal para acompanhar um processo, para dar suporte para o cliente, para atender as reuniões que ele solicitar, para prestar as consultas que ele solicitar nesse período, para mandar relatório semanal, para você fazer realmente ali a sua atuação, que é a minha, mas a sua pode ser muito mais simples, inclusive, para ter um valor menor, para acompanhar esse processo. Quanto para você tá bom? 300 reais para você trabalhar naquele mês por um processo tá bom? 600 reais para você é justo? 1.000 reais para você? Para mim, 1.320, que hoje é um salário mínimo, tá? Que é o justo, para que eu acompanhe aquilo dali mensalmente. Lembrando que eu já incluo aí as coisas que precisarem durante esse processo, tá? E os honorários finais. Qual o valor de honorários finais que você vai cobrar? Né, se for num processo litigioso. Porque, veja, se for num processo consensual ou no extrajudicial, eu não vou cobrar honorários finais. Mas num processo litigioso, eu preciso fazer. E aí não dá para você deixar a maior parte para o final, já vou te dizendo isso. Traz a maior parte para o começo, tá? Porque senão vai dar aquele efeito da CVC. Que você vai lá, parcela, chega no final, você acha horrível ter que pagar. Né? Então já traz aqui para esse momento onde você consegue ter um controle maior. Então ficou claro para você como que funciona essa metodologia aqui de preço, EMA, e inclusive como chegar nesse valor de entrada, como chegar no valor mensal. Valor mensal, gente, eu tenho que ver qual que é a minha meta de ganho, tá? Que eu quero mensalmente. Tem gente que vai virar para vocês e vai falar assim, olha, dá uma olhada em quanto custa a sua hora técnica, qual que é a sua hora que você não tem prejuízo, qual que é a sua hora que você deseja receber. E eu vou só te falar um negócio, tem muitas pessoas que não estão recebendo nada. Como é que ela vai saber qual que é a hora dela? Não, mas aí ela tem uma estimativa de quanto que ela gasta, né? Quanto que ela custa para trabalhar. Eu, sinceramente, por que eu não coloco isso? E que você pode observar, porque inclusive é um ponto válido. Eu não coloco isso, gente, porque para mim era muito difícil chegar nesse valor de quanto custa a minha hora. Você vai pegar todo o seu custo, vai dividir por não sei o quê, e vai chegar nesse valor. Não! Aqui, ó, quanto que eu quero ganhar por mês? Eu quero ganhar 10.000 reais por mês. Qual que é o tipo de cliente que eu atendo? Lembra da aula 1? Eu preciso saber qual que é o tipo de cliente que eu atendo. O tipo de cliente que eu atendo é uma galera que consegue pagar um salário, né? Então, se eu quero ganhar 10.000 reais por mês, se eu tiver 10 clientes, já tá pagando aqui. Então, vê aqui qual que é o ganho mensal que você quer e o que você acha justo de trabalhar no mês por um processo para você ganhar. Isso é a mensalidade. Levando em consideração tudo que você vai ter que fazer durante o processo ali, né, para você trabalhar ali naquele processo, tá? Por quê? Eu já te mostrei o que é que essa pessoa tem. Meu acompanhamento, tem o suporte, tem também ali meu acompanhamento, o suporte, tem também ali o que vier, né, no sentido de tutela de urgência, de agravo, de sustentação oral, vai estar ali dentro. Então, às vezes, você diminui o valor da sua mensalidade e também oferece menos, tá? Tanto que minha taxa de suporte, que não tem nada disso, porque não vai acontecer, é consensual, né? Minha taxa de suporte aqui no método ET, não vai, aqui é um processo consensual, não vai acontecer, não vai ter que agravar, só vou ter que acompanhar. Então, o que a pessoa tem de suporte? O grupo do WhatsApp, né? Os relatórios
que ela vai receber ali relacionado ao processo, e ela também vai ter acesso a reuniões comigo relacionado ao processo. Se ela quiser fazer, por exemplo, uma consulta, eu posso até abater do valor dos honorários e tal, mas não tá dentro, porque um custa 15%, o outro custa 100% do salário mínimo, tá? E aí os honorários finais, que pode ser o proveito econômico do cliente, ou pode ser também um valor que você tenha colocado aí de final. Eu, geralmente, quando eu vou colocar esse valor final, lembra que é 1/3 no começo, 1/3 até a sentença e 1/3 no final? Aí, o que você pode fazer? Não tem proveito econômico. Você vai pegar aquele valor da tabela da ordem, dividir em 3, 2/3 você recebe na entrada, 1/3 você recebe ali de honorários finais, já deixa que você vai receber 2/3 nos honorários finais, tá? A mensalidade não é o parcelamento disso, tanto que o parcelamento desse valor de entrada e o parcelamento do valor de final é feito em cartão de crédito. A minha mensalidade é feita no boleto, tá certo? Para que, então, fique diferente. Se acontecer da pessoa não me pagar, lá no meu contrato tá escrito que 30 dias de atraso já é causa de eu sair do processo. Então, eu só saio, porque eu já recebi a parte que eu estava trabalhando, não é verdade? Então, eu só saio. Ah, Brenda, mas tem os honorários finais. Se a depender de até onde eu fui no processo, eu vou lá e executo os honorários finais. De resto, se foi bem no começo do processo, por exemplo, eu saio e nem vou gastar minha energia com isso, tá? Justamente para que eu não tenha que ficar aí elaborando formas de estar toda hora cobrando, né, aí a questão do cliente. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você, inclusive, como chegar nesse valor de entrada, de taxa de suporte, de mensalidade, de honorários finais. Aqui eu te passei um passo a passo, que inclusive é super importante você observar essas questões aqui na hora de você precificar. Lembrando sempre que a gente tem as questões éticas, então, aviltamento de honorários, locupletamento e moderação, são 3 palavras que tem que estar aí regendo a nossa precificação, né? E eu espero que, de fato, você tenha aproveitado essas 4 aulas. Aqui eu trouxe para você o passo a passo de como você começar na advocacia, né, em 3 passos. O passo a passo do divórcio litigioso, o passo a passo do divórcio extrajudicial. Te ensinei aqui a precificar. E, lógico, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar de maneira mais aprofundada dentro de um conteúdo de divórcio, né? Nessas 4 aulas aqui eu trouxe muito conteúdo para você, muita coisa inovadora, muita coisa que de fato é estratégias que você pode se utilizar, tá? Para que você saiba como que funciona. Conteúdo complexo, como por exemplo a partilha de cotas sociais e a partilha de bens financiados. Então eu espero que você tenha aproveitado muito. E para você que quer dar continuidade aí, aprofundando o seu conhecimento, você tem a oportunidade de ingressar comigo na segunda-feira no treinamento Excelência em Divórcio. Então, R$200 de desconto para que você possa ingressar aí dentro desse treinamento. Entra no grupo VIP, tá bom? Para que você não perca o bônus, tá? De primeira hora, dos primeiros inscritos. Então, para que você não perca, o link só vai na primeira hora para o grupo VIP realmente. Tá bom? Eu quero saber se você gostou dessa aula, se você gostou da imersão, coloca foguinho aí pra mim que eu vou saber. E olha, continua comigo porque eu tô sempre trazendo pílulas de direito de família, eu tô com um canal no YouTube onde eu faço aulas, né, conteúdo aprofundado, trago ali também questões que vocês me perguntam sobre a minha advocacia, sobre dúvidas de como que eu faço. Então continua comigo para que a gente juntos possa fazer diferença aí, né, no judiciário relacionado à advocacia de família. Eu te espero, então, agora, dentro do Excelência em Divórcio. Um beijo e até a próxima! Antes de fazer o treinamento, eu tinha pouca experiência na advocacia e eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em meu potencial e eu não tinha confiança em atender um cliente. Eu sempre tinha muito receio disso. E eu acho que isso é o diferencial do treinamento. Para mim, foi um divisor de águas enorme. É muito raro você achar um professor ou um treinador ou alguém que vai te passar o dia a dia. Eu acho que no curso a Brenda pega muito na mão dos alunos, assim, e fala assim, ó, é por aqui. Eu encontrei o curso da doutora Brenda, todas as inseguranças que eu tinha com relação ao atendimento, com relação
à prospecção de cliente, com relação ao processo de atendimento do cliente, ficaram para trás, inclusive com relação à precificação. E além disso, com 2 meses fazendo, ainda sem acabar o curso, eu consegui fechar 2 contratos. Então, eu considero o curso da Brenda o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira em curso jurídico. E eu digo isso por 3 motivos principais. O primeiro, por conta da entrega. A Brenda, além da parte teórica e da parte prática, que ela nos fornece com muita excelência, ela entrega também uma parte de negócios e empreendedorismo que eu até hoje nunca vi em um curso jurídico. Eu vejo que além de capacitar iniciante, o curso também ajuda advogados nos mais diversos níveis da profissão. É um curso muito completo que vai te dar tudo que você precisa, as ferramentas que são entregues, eu tenho certeza que eu vou usar. O curso dela foi engrandecedor para mim, para o meu escritório. É um curso que te ajuda a definir o nicho, que te coloca na linha certa da advocacia, de carreira que tem que seguir. E além disso tudo, a Brenda é uma pessoa muito dócil, muito humana, muito acessível. E como profissional é brilhante. Eu não sabia coisas do tipo como precificar. Às vezes eu precificava com valor muito baixo e aí eu acabava trabalhando de graça. Não sabia precificar uma ação e aprendia tudo isso. Quero ressaltar que o curso da doutora Brenda está contribuindo muito com meus resultados, desde o atendimento com o cliente até o fechamento do contrato. Esse é um curso que eu estou gostando muito, um curso que está sendo um divisor de água para mim, tanto em relação à área da família, em relação à gestão de pessoas, gestão de escritório, que eu estou aprendendo muita coisa bacana. Então, assim, está sendo realmente um divisor de água na minha carreira. Estou me sentindo segura desde o atendimento do cliente até a realização de uma sustentação oral, de um recurso. O que a gente aprende vai muito além do conteúdo que você tem na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. A doutora Brenda nos ensinou muito além do que a elaboração de peças práticas para atuação. Ela nos ensinou como atender um cliente, do quanto é importante haver uma padronização para esse atendimento, do quanto é importante a gente valorizar o nosso trabalho e saber precificar os nossos honorários de forma justa, remunerando o nosso trabalho de forma correta. Isso para mim, sem dúvida, foi um dos maiores aprendizados. Nos primeiros blocos do curso, eu aprendi tanto que para mim o curso já estava pago. É um curso que traz, além da advocacia humanizada, nos ajuda a estruturar toda a parte financeira da advocacia, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. A parte prática, a parte teórica, tudo é visto nesse curso. Eu aprendi como ser um profissional do direito, de como se portar perante o cliente, de como cobrar seus honorários, do atendimento do cliente, da importância do atendimento ao cliente, do suporte. O curso ele superou todas as minhas expectativas. Eu aprendi sobre o quanto o autoconhecimento é importante, descobri qual que é a minha missão e como ela pode refletir na minha vida profissional. Aprendi também sobre empreendedorismo, sobre o planejamento, quanto ele é importante. Eu aprendi a importância de valorizar o meu serviço. Isso me trouxe um grande aprendizado. Hoje eu me sinto muito mais preparada para atuar na área. Hoje eu atuo com mais confiança. A doutora Brenda abordou de maneira muito didática e prática tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Desde o primeiro atendimento, passando pela precificação, até aquela temida sustentação oral. Hoje, eu posso afirmar, sem dúvidas, que eu estou preparada para atender com muita segurança qualquer cliente que me procure no meu escritório. Graças ao curso da doutora Brenda, hoje eu possuo meu escritório físico próprio. Também tenho atuações em direito e família internacional, com alimentos e divórcio. Com o módulo de empreendedorismo do curso, eu fechei a minha primeira consulta paga, porque ela ensina como atender o cliente para ele querer fechar a consultoria, e ainda consegui fechar o meu primeiro contrato com todos os ensinamentos de atendimento e consulta do cliente. Só o grupo de networking já vale o curso inteiro. Todo mundo tá ali disposto a ajudar. A gente tira todas as dúvidas. A Brenda tá sempre presente no grupo, sempre disponível para ajudar a gente. A doutora Brenda, com muita paciência, com muita generosidade, nos ensinou técnicas de empreendedorismo, de marketing, nos ensinou como chegar até um cliente, como se apresentar. E não assim, eu sou advogada, como se apresentar no meio tecnológico. Apresentou diversas ferramentas pra gente, muito além do que aquilo que foi ensinado nas cadeiras da faculdade. A doutora Brenda nos ensinou a advogar. Está sendo um divisor de águas na minha carreira,
aprendendo a atender clientes, precificar, negociar, aprendendo várias dicas sobre prospecção de clientes, aprendendo a elaborar uma peça, a fazer uma defesa, a como usar todo esse conhecimento para conquistar mais clientes, para aumentar sua renda. Então, eu só tenho a agradecer a doutora Brenda por ter disponibilizado o seu tempo com toda dedicação e carinho para trazer todo esse conteúdo, essas tarefas que só contribuíram, só agregaram a nossa vida. Então, doutora Brenda, muito obrigada. Eu peço para que Deus te abençoe grandemente, para que você possa continuar transbordando na vida das pessoas, como você transbordou na nossa. Eu sempre tive muito medo de errar. Sempre tive medo de prejudicar o direito do meu cliente por não saber alguma coisa. Então eu vi essa oportunidade de aprender com a Brenda, que tem mais de 12 anos de advocacia, que poderia me ensinar muito com a experiência dela. E aí eu agarrei essa oportunidade com todas as forças. Eu acho que é um puta curso que agrega muito valor na área de empreendedorismo, de negócio, de estruturação. Enfim, me surpreendeu realmente. Mesmo com 11 anos de profissão, eu não tinha tanto direcionamento de como prospectar clientes. Eu não tinha meu escritório físico, que era o meu sonho. E com as aulas dela, no Destrava Advocacia, que inclusive tem sobre organização financeira, eu abri o meu escritório físico. Estou mais ativa nas redes sociais, passei a acreditar ainda mais em mim. Esse é um curso que está sendo um divisor de água para mim, tanto em relação à área da família, em relação à gestão de pessoas, gestão de escritório, que eu tô aprendendo muita coisa bacana. Então, assim, tá sendo realmente um divisor de água na minha carreira. E eu super indico a professora e o curso dela. Com a doutora Brenda, eu não aprendi somente sobre o conteúdo técnico do direito de família. Eu aprendi sobre autoconfiança. Eu consegui abrir o meu escritório sozinha. Eu consegui muitos clientes pela rede social, porque eu passei a produzir conteúdos na rede social e eu consegui estabelecer o meu nicho e ter autoconfiança para seguir nisso. Eu considero o curso da Brenda o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira em curso jurídico. O primeiro, por conta da entrega. A Brenda, além da parte teórica e da parte prática, que ela nos fornece com muita excelência, ela entrega também uma parte de negócios e empreendedorismo que eu até hoje nunca vi em um curso jurídico. E está sendo um divisor de águas na minha carreira. Aprendendo a atender clientes, precificar, negociar, aprendendo marketing, aprendendo várias dicas sobre prospecção de clientes, aprendendo a elaborar uma peça, a fazer uma defesa, a como usar todo esse conhecimento para conquistar mais clientes, para aumentar sua renda. Eu acho que além do conhecimento jurídico que o treinamento traz pra gente, Brenda tem uma característica muito especial, muito valiosa, que é fazer você acreditar em si mesma. Ela trabalha o tempo todo no treinamento essa questão do medo, da autoconfiança. Ela faz a gente gritar no treinamento, que a gente confia na gente. Então, eu acho que o diferencial do treinamento é que você se descobre como profissional. Graças ao curso da doutora Brenda, hoje eu possuo meu escritório físico próprio. Também tenho atuações em direito de família internacional, com alimentos e divórcio com estrangeiros, entre brasileiros e estrangeiros, e processos em 6 estados do Brasil. Toda vez que eu vou fazer uma peça, qualquer coisa que eu faço, é o Excelência Alimentos, os livros que estão lá, que a Brenda indica, as peças. Foi um divisor de águas, sim, na minha vida, porque além dela ensinar a parte técnica, ela me ensinou muito, me deu muita segurança para atender. Ela também ensina como você precificar, como você cobrar consulta. Então, esses cursos foram decisivos para que eu pudesse cobrar consulta, atender, como passar segurança para o cliente. Então, para mim, foi fundamental. Eu acho que no curso a Brenda pega muito na mão dos alunos, assim, e fala assim, ó, é por aqui. Ela dá os modelos, ela dá o passo a passo, ela descreve como despachar com o juiz. Assim, eu nunca tinha visto esse conteúdo em nenhum outro curso. Durante o curso, assim, teve vários pontos, assim, que eu também não sabia, apesar de já estar na prática, e achei, assim, muito enriquecedor o conteúdo. E pra quem não tem prática, ou até pra quem tem prática, assim, vale muito a pena, mas eu acho que pra quem não tem prática vale mais a pena, assim, porque é muito, do começo ao final, tudo que você precisa saber.